Na primavera de 1992, lembro-me que foi perto da Páscoa, um extraordinário fenômeno ocorreu em minha vida. Deus começou a falar com você, por meu intermédio. Deixe-me explicar. Naquela época, eu estava muito infeliz, pessoal, profissional e emocionalmente. Minha vida parecia um fracasso em todos os níveis. Como durante anos tivera o hábito de colocar os meus pensamentos em cartas, que raramente enviava, peguei o meu bloco amarelo de papel almaço e comecei a transcrever minhas emoções. Então, em vez de outra carta para outra pessoa que eu imaginava que estava me vitimando, achei que deveria ir direto à fonte, ao maior vitimador de todos. Decidi escrever uma carta para Deus. Foi uma carta impulsiva, rancorosa, cheia de confusão, distorções e críticas, e um monte de perguntas feitas com raiva. Por que a minha vida não dava certo? O que era preciso fazer para que desse? Por que eu não conseguia ser feliz nos relacionamentos? Continuaria tendo problemas financeiros para sempre? Por fim, e mais enfaticamente, o que eu tinha feito para merecer uma vida tão difícil? Para minha surpresa, quando eu escrevi a última das perguntas amargas e irrespondíveis e me preparava para pôr de lado a caneta, minha mão permaneceu fixa sobre o papel, como se mantida ali por uma força invisível. De repente, a caneta começou a mover-se sozinha. Eu não tinha a menor noção do que iria escrever, mas uma ideia pareceu surgir, por isso decidi deixá-la vir. E ela veio. Você realmente deseja uma resposta para todas essas perguntas ou isso é apenas um desabafo? Eu pisquei os olhos e então minha mente deu uma resposta. Eu a escrevi também. Ambas as coisas. É claro que é um desabafo, mas se essas perguntas têm respostas, que inferno! Tenho certeza que quero ouvi-las. Você se refere ao inferno para afirmar a sua certeza em relação a muitas coisas. Não seria melhor referir-se ao céu? E eu escrevi. O que isso quer dizer? Sem perceber, tinha começado uma conversa. E eu não escrevia como se fosse um ditado. Essa conversa continuou durante 3 anos. E, na época, eu não sabia o que estava acontecendo. As respostas para as perguntas que fazia só me ocorriam depois que eu terminava de transcrevê-las e expressar os meus pensamentos. Frequentemente, vinham mais rápidos do que eu poderia escrever, e tinha que me apressar para evitar saltos. Quando ficava confuso ou perdia a sensação de que as palavras vinham de outro lugar, pousava a caneta e interrompia o diálogo até que eu me sentisse novamente inspirado. Lamento, mas essa é a única palavra que realmente se encaixa aqui. A voltar ao bloco amarelo de papel almaço e recomeçar a escrever. Essas conversas ainda ocorrem enquanto escrevo isso, e grande parte delas é encontrada nas páginas a seguir, nas quais há um surpreendente diálogo que a princípio coloquei em dúvida e depois pensei que tinha um valor pessoal. Agora entendo que não se dirigia apenas a mim, mas também a você e a todos os leitores deste livro. Porque minhas perguntas são suas. Quero que você participe desse diálogo o mais rápido possível, porque o que realmente importa não é a minha história, mas a sua. Foi a história da sua vida que o trouxe aqui. É para a sua experiência pessoal que este livro é importante. Caso contrário, você não estaria lendo-o agora. Então vamos participar do diálogo como uma pergunta que fiz a mim mesma durante muito tempo. Como e com quem Deus fala? Quando fiz essa pergunta, eis a resposta que recebi. Eu falo com todo mundo, o tempo todo. A pergunta não é com quem falo, mas quem escuta. Intrigado, pedi a Deus para explicar melhor. Ele disse: em primeiro lugar, vamos substituir o termo falar pelo comunicar. É muito mais exato e completo. Quando tentamos falar um com o outro, eu com você, você comigo, enfrentamos imediatamente a incrível limitação das palavras. Por este motivo, não me comunico apenas por meio de palavras. Na verdade, raramente faço isso. Minha forma mais comum de comunicação é por meio do sentimento. O sentimento é a linguagem da alma. Se quiser saber o que é verdade para você em relação a alguma coisa, veja como se sente em relação a ela. Às vezes é difícil descobrir os sentimentos e, com frequência, ainda mais difícil admiti-los. Contudo, oculta em seus sentimentos mais profundos está a sua maior verdade. O truque é entrar em contato com esses sentimentos. Eu lhe mostrarei como, novamente, se quiser. Eu disse a Deus que queria,
mas que neste momento preferia uma resposta completa para minha primeira pergunta. Ele continuou: eu também me comunico por meio do pensamento. Pensamento e sentimentos não são a mesma coisa, embora possam ocorrer ao mesmo tempo. Quando eu me comunico por meio do pensamento, frequentemente uso imagens e figuras. Por isso, os pensamentos são mais eficazes do que as palavras como meio de comunicação. Além de sentimentos e pensamentos, também uso o veículo da experiência como um importante comunicador. E, finalmente, quando os sentimentos, os pensamentos e a experiência falham, uso palavras. As palavras são, de fato, o comunicador menos eficaz. São mais sujeitas a erros de interpretação e compreensão. E por que isso ocorre? Devido ao que as palavras são. As palavras são meramente expressões orais, ruídos que representam sentimentos, pensamentos e experiência. Símbolos não são a verdade, a coisa real. As palavras podem ajudá-lo a entender algo. A experiência lhe permite saber. No entanto, há algumas coisas que você não pode experimentar. Por isso, eu lhe permiti outros meios de saber. E esses se chamam sentimentos e também pensamentos. O mais irônico aqui é que todos vocês têm dado muita importância à palavra de Deus e pouca à experiência. De fato, vocês valorizam tão pouco a experiência que quando a sua experiência de Deus difere do que ouviram sobre ele, automaticamente a rejeitam e se fixam nas palavras, quando deveriam fazer o contrário. Sua experiência e seus sentimentos em relação a alguma verdade representam o que efetiva e intuitivamente sabem sobre ela. As palavras só podem tentar simbolizar esse conhecimento e frequentemente o confundem. Então, esses são os meios pelo qual eu me comunico. Mas não são métodos, porque nem todos os sentimentos e pensamentos, nem todas as experiências e palavras vêm de mim. Muitas palavras foram proferidas por outros em meu nome. Muitos pensamentos e sentimentos foram provocados por causa que não foram minhas criações diretas. Muitas experiências resultam delas. O desafio é o discernimento. A dificuldade é saber a diferença entre as mensagens de Deus e os dados de outras fontes. Isso é uma simples questão de aplicar uma regra básica. O que vem de mim é sempre o seu pensamento mais elevado, sua palavra mais clara, seu sentimento mais nobre. Todo o restante vem de outra fonte. Agora, a diferenciação se torna fácil, porque não deveria ser difícil nem mesmo para o aprendiz identificar o mais elevado, o mais claro e o mais nobre. Ainda assim, vou dar-lhe essas orientações. O pensamento mais elevado é sempre aquele que é alegre. A palavra mais clara é sempre aquela que é verdadeira. O sentimento mais nobre é sempre aquele que o chamam de amor. Alegria, verdade, amor. Os três são intercambiáveis e um sempre leva ao outro, não importa em que ordem isso ocorre. Com essas orientações, é possível determinar quais mensagens são minhas e quais vêm de outras fontes. A única dúvida que permanece é se as minhas mensagens serão ouvidas. Poucas são, algumas porque parecem boas demais para ser verdade, outras porque parecem difíceis demais de seguir, muitas porque simplesmente são mal interpretadas, a maioria porque não é captada. Meu mensageiro mais poderoso é a experiência, e até mesmo isso vocês ignoram, especialmente isso. Seu mundo não estaria nas condições atuais se você apenas tivesse prestado atenção às experiências. O resultado de não prestarem atenção a elas é que continuam a repeti-las. Porque o meu objetivo não deixará de ser atingido e minha vontade não será ignorada. Vocês entenderão a mensagem, cedo ou tarde. Porém, eu não os forçarei a isso. Nunca. Porque eu lhes dei o livre-arbítrio, o poder de decidir livremente e nunca o tirarei de vocês. E então, continuarei a enviar-lhes a mesma mensagem através de milênios e a qualquer parte do universo em que estejam. Eu as enviarei continuamente, até que as recebam. Prestem atenção a elas e as considerem suas. Eu as enviarei em uma centena de formas, em milhares de momentos, durante bilhões de anos. Não poderão deixar de ouvi-las se realmente prestarem atenção. Não poderão ignorá-las quando realmente as ouvirem.
Dessa forma, nossa comunicação de fato começará. Porque no passado, vocês apenas falaram comigo rezando, pedindo a minha intervenção, fazendo súplicas. Agora posso responder-lhes, e até mesmo da forma como faço aqui. Como eu posso saber que essa comunicação é de Deus, não fruto da minha imaginação? Qual seria a diferença? Não percebe que eu poderia, com a mesma facilidade, usar a sua imaginação como qualquer outra coisa? Eu lhes darei a qualquer momento os pensamentos certos, as palavras ou os sentimentos que servem ao objetivo prestes a ser atingido, usando um meio ou vários. Você saberá que essas respostas são minhas porque, por conta própria, você nunca falou tão claramente. Se já o tivesse feito, não estaria fazendo perguntas. Com quem Deus mais se comunica? Há pessoas e ocasiões especiais? Todas as pessoas e ocasiões são especiais. Umas não são mais especiais do que as outras. Muita gente prefere acreditar que Deus se comunica de modos especiais, apenas com pessoas especiais. Isso tira de muitas delas a responsabilidade de ouvir e ainda mais de captar, o que é outra coisa, a minha mensagem, permitindo-lhes aceitar a palavra de outras para tudo. Elas não têm de me ouvir, porque concluíram que tais pessoas ouviram minhas opiniões sobre todos os assuntos e têm a elas para dar atenção. Mas ouvindo o que as outras pessoas acham que me ouviram dizer, você não precisa pensar. Esse é o principal motivo porque poucos consideram as minhas mensagens em um nível pessoal. Se você reconhecer que está recebendo essas mensagens diretamente, será responsável por interpretá-las. É muito mais fácil e seguro aceitar a interpretação das outras pessoas, até mesmo das que vieram há 2000 anos, do que tentar interpretar a mensagem que você pode estar recebendo neste exato momento. Ainda assim, eu o convido a participar de uma nova forma de comunicação com Deus. Uma comunicação bidirecional. Na verdade, foi você que me convidou, porque fui a você agora, dessa forma, atendendo a um pedido seu. Porque algumas pessoas que veem em Cristo um exemplo parecem comunicar-se mais com o Senhor do que com outras. Porque desejam de fato ouvir, manter os canais de comunicação abertos, mesmo quando isso parece assustador, loucura ou totalmente errado. Deveríamos ouvir Deus mesmo quando o que está sendo dito parece errado? Especialmente quando parece errado. Se você achar que está certo em relação a tudo, por que precisaria falar com Deus? Vá em frente e age de acordo com tudo o que sabe. Mas observe que vocês têm feito isso desde o início dos tempos. E veja como o mundo está. É óbvio que vocês deixaram passar alguma coisa, que há algo que não entende. O que você entende deve parecer-lhe certo, porque certo é o termo que usa para designar aquilo com que concorda. Por que razão aquilo que você não entende parecerá, em princípio, errado? O único modo de evitar isso é perguntar-se: o que aconteceria se tudo o que eu achava errado, na verdade, estivesse certo? Todo grande cientista tem conhecimento desse fato. Quando o que um cientista faz não dá certo, ele parte de novas hipóteses e recomeça. Todas as grandes descobertas foram feitas a partir de uma disposição e da hipótese de não estar certo. E é isso que eu preciso aqui. Você só poderá conhecer Deus quando parar de dizer a si mesmo que já o conhece. Só poderá ouvir Deus quando parar de achar que já o ouviu. Eu só poderei contar-lhe a minha verdade quando você parar de contar-me a sua. Mas minha verdade sobre Deus vem de vós. Quem disse isso? Os outros. Que outros? Líderes, pastores, rabinos, padres, livros, a Bíblia, pelo amor de Deus. Essas fontes não são confiáveis. Não? Não. Então, quais são? Fique atento aos seus sentimentos, aos seus pensamentos mais elevados e à sua experiência. Sempre que qualquer um deles for diferente do que lhe ensinaram seus mestres ou do que leu em seus livros, esqueça-se das palavras. As palavras são a fonte menos confiável da verdade. Há tantas coisas que eu quero dizer e perguntar, não sei por onde começar. Por exemplo, por que o Senhor não se revela?
Se realmente existe um Deus e o Senhor é Ele, por que não se revela de um modo que todos nós possamos compreender? Eu tenho feito isso repetidamente. Estou fazendo isso agora de novo. Não, quero dizer, por meio de um método de revelação incontestável. Como? Como aparecer agora diante dos meus olhos? Estou fazendo isso. Onde? Em todos os lugares para onde olhar. Não, quero dizer de um modo incontestável, que nenhum homem poderia negar. E qual seria? Sob que forma gostaria que eu aparecesse? A forma que o Senhor realmente tem. Isso seria impossível, porque não tem uma forma que vocês conheçam. Poderia adotar uma forma que seriam capazes de conhecer, mas então todos presumiriam que o que viram é a única forma de Deus, não uma dentre muitas. As pessoas acreditam que eu sou como elas, me veem em vez de como não veem. Mas eu sou o grande invisível, não aquilo em que me transformo em um determinado momento. Em certo sentido, eu sou aquilo que não sou. E é do não ser que eu venho e para onde sempre retorno. Porém, quando eu assumo uma determinada forma em que penso que as pessoas podem me reconhecer, elas me atribuem essa forma para todo sempre. E se eu aparecesse sobre outra forma, para outras pessoas, as primeiras diriam que não apareci para as segundas, porque minha forma e minha palavra não foram a mesma. Então, como poderia ter sido eu? Portanto, o que importa não é o modo ou a forma como me revelo. Seja qual for o modo e a forma como eu assumir, todas serão incontestáveis. Mas se o Senhor fizesse algo que provasse, sem dúvida alguma, quem é? Ainda existiriam aqueles que diriam que era o demônio ou simplesmente a imaginação de alguém, ou que a causa era qualquer outra que não eu. Se eu me revelasse como Todo-Poderoso, Rei do céu e da terra, e movesse montanhas para prová-lo, haveria aqueles que diriam, deve ter sido Satanás. E é assim que deve ser, porque Deus não revela a si próprio por meio de observação externa, mas de experiência interna. Quando a experiência interna revela Deus, a observação externa não é necessária. E se a observação externa for necessária, a experiência interna não será possível. Portanto, se a revelação for pedida, não poderá ser obtida, porque o ato de pedir é uma afirmação de que ela não existe, de que nada de Deus está sendo agora revelado. Tal afirmação produz a experiência, porque o seu pensamento a respeito de algo é criativo, sua palavra é produtiva, e seu pensamento e sua palavra juntos produzem de modo muito eficaz a sua realidade. Por isso, sua experiência será a de que Deus não está sendo agora revelado, porque se tivesse, você não pediria a Ele que se revelasse. Isso significa que não posso pedir o que desejo? Está dizendo que rezar pedindo algo, na verdade, nos impede de consegui-lo? Essa é uma pergunta que foi feita há séculos e que sempre foi respondida. Contudo, vocês não ouviram a resposta ou não acreditaram nela. A pergunta é respondida novamente em termos e linguagens atuais deste modo. Você não terá aquilo que pedir e tampouco pode ter tudo o que quer. Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de carência, e você dizer que deseja algo apenas produz essa experiência, a do desejo em sua realidade. Deste modo, a oração correta nunca é de súplica, mas de gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que escolheu experimentar em sua realidade, de fato reconhece que isso está lá, realmente. Logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus. Uma afirmação de que mesmo antes de você pedir, eu atendi o seu pedido. Então, nunca suplique, agradeça. Mas se eu agradecer antecipadamente a Deus por alguma coisa e ela nunca acontecer, isso poderia levar à desilusão e amargura. A gratidão não pode ser usada como um meio de manipular Deus, um mecanismo para enganar o universo. Você não pode mentir para si mesmo. Sua mente conhece a sinceridade dos seus pensamentos. Se você disser, obrigada, Senhor, por tais e tais dádivas, e o tempo todo estiver muito claro em sua mente que essas dádivas não existem em sua realidade atual, não poderá esperar que Deus veja isso menos claro do que você e o produza para você.
Deus sabe o que você sabe. E o que você sabe é o que aparece como sua realidade. Mas então, como posso ser sinceramente grato por algo que sei que não tenho? Fé. Se tiver fé apenas de uma semente de mostarda, moverá montanhas. Você passa a saber que tem porque eu disse isso. Porque eu disse que, antes mesmo de você pedir, eu lhe darei. Porque eu disse de todos os modos possíveis, por meio de todos os mestres que conhece, que tudo o que escolher, escolhendo em meu nome, terá. Mas muitas pessoas dizem que suas preces não foram atendidas. Nenhuma prece, e uma prece não é nada mais do que uma afirmação fervorosa do que é a realidade, deixa de ser atendida. Todas as preces e afirmações e todos os pensamentos e sentimentos são criativos. Até o ponto em que forem tidos fervorosamente como verdadeiros, se manifestarão em sua experiência. Quando é dito que uma prece não foi atendida, o que de fato aconteceu foi que o pensamento, a palavra ou o sentimento mais fervoroso tornou-se mecânico. Contudo, o que você precisa saber, e esse é o segredo, é que o pensamento por trás do pensamento, o que poderia ser chamado de pensamento responsável, é sempre o pensamento controlador. Assim sendo, se você suplicar, terá muito menos chances de experimentar o que acha que está escolhendo, porque o pensamento responsável, por trás de todas as súplicas, é o de que você não tem agora o que deseja. Esse pensamento responsável se torna sua realidade. O único pensamento responsável que poderia repelir esse pensamento é o baseado na fé em que Deus sempre atenderá a todos os pedidos. Algumas pessoas têm essa fé, mas são muito poucas. O processo da prece se torna muito mais fácil quando, em vez de ter de acreditar que Deus sempre atenderá a todos os pedidos, a pessoa entende intuitivamente que o pedido em si não é necessário. Então a prece é de agradecimento. Nenhum pedido, mas uma afirmação de gratidão pelo que é verdade. Quando o Senhor diz que uma prece é uma afirmação do que é verdade, está dizendo que Deus não faz coisa alguma, que tudo que acontece depois de uma prece é o resultado da ação da prece? Se você pensa que Deus é um ser onipotente, que ouve todas as preces, diz sim para algumas, não para outras, e talvez, mas agora não, para o restante, está enganado. Seguindo que regras ele decidiria? Se você pensa que Deus é o Criador e o direcionador de todas as coisas em sua vida, está enganado. Deus é o observador, não o Criador. E Ele está pronto para ajudá-lo a viver, mas não do modo que você espera. Não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções de sua vida. Deus criou você à sua imagem e semelhança. Você criou o resto, por meio do poder que Ele lhe deu. Deus criou o processo da vida e a própria vida como você os conhece. Contudo, deu-lhe o livre-arbítrio para fazer dela o que quiser. Nesse sentido, seu desejo para si mesmo é o desejo de Deus para você. Você vive de um determinado modo e eu não tenho preferências no que diz respeito a isso. Essa é a grande ilusão que vocês criaram, que Deus se importa com o que fazem. Eu não me importo com o que fazem, e é duro ouvir isso. Mas vocês se importam com o que os seus filhos fazem quando eles saem para brincar? Importam-se com o fato deles brincarem de pique-cola, esconde-esconde ou faz de conta? Não, porque sabem que estão totalmente seguros. Vocês o colocaram em um ambiente que consideram bom e bastante adequado. É claro que sempre esperarão que eles não se machuquem, mas se isso acontecer, estarão lá para ajudá-los, curá-los e fazer com que voltem a se sentir felizes e seguros para brincarem outro dia. Mas também não se importarão com o que eles decidirem brincar no dia seguinte. É claro que dirão a seus filhos quais brincadeiras são perigosas, mas não podem impedir que eles façam coisas perigosas, não para sempre, não em todos os momentos, até a morte. Os pais sensatos sabem disso. Contudo, os pais nunca param de importar-se com os resultados. Essa dicotomia, não se importar muito com o processo, mas se importar muito com o resultado, que se aproxima da definição da dicotomia divina. Contudo, de certa forma, Deus não se importa nem mesmo com o resultado, nem com o resultado final.
porque este é o resultado único e certo. Eis aí a segunda grande ilusão do homem, que o resultado da vida é incerto. É essa dúvida a respeito do resultado final que criou seu maior inimigo, o medo. Porque se você duvida do resultado, duvida de Deus, não crê nele. E se não crê em Deus, viverá para sempre com medo e culpa. Se você duvida das intenções de Deus, da capacidade dele de produzir esse resultado final, então como poderá relaxar? Como poderá algum dia finalmente encontrar a paz? No entanto, Deus tem o pleno poder de combinar as intenções com os resultados. Vocês não conseguem e nem conseguirão acreditar nisso, embora afirmem que Deus é todo-poderoso, e então criam em sua imaginação um poder análogo ao de Deus, para encontrar um modo de a vontade divina ser contrariada. Até mesmo imaginam um Deus em guerra com esse ser, achando que resolve os problemas como vocês fazem. Finalmente, de fato, imaginaram que Deus poderia perder essa guerra. Isso vai contra tudo o que vocês dizem saber sobre Deus, mas não importa. Vocês vivem com suas ilusões e por isso sentem medo, porque decidiram duvidar de Deus. Mas e se tomassem uma nova decisão? Qual seria o resultado? Eu lhes digo, viveriam como Buda, como Jesus, como todos os santos que já adoraram. Entretanto, como ocorreu com a maioria desses santos, as pessoas não o compreenderiam. E quando vocês tentassem explicar a sua sensação de paz, a sua alegria de viver, o seu êxtase interior, elas os escutariam falar, mas não ouviriam as suas palavras. Tentariam repeti-las, mas as distorceriam. As pessoas perguntariam como vocês poderiam ter o que elas não tinham. E então sentiriam inveja. Logo, a inveja se transformaria em raiva. E em sua raiva, elas tentariam convencê-los de que eram vocês que não compreendiam Deus. E se não conseguissem estragar a sua alegria, tentariam prejudicá-los, tamanha raiva que sentiriam. E quando vocês lhe dissessem que isso não importava, que nem mesmo a morte poderia tirar a sua alegria ou mudar a sua verdade, certamente os matariam. Então, quando vissem a paz com que aceitariam a morte, seriam considerados santos e amados de novo. Porque é típico da natureza humana amar, depois destruir, e então amar novamente o que valorizam mais.